Arqueólogos têm estado ocupados cavando por todo o Egito e descobrindo artefatos incríveis, múmias, tesouros e muito mais. Você sabe que eles já encontraram tudo isso, mas parece que os cientistas não chegaram perto de desvendar os segredos da misteriosa história do país. Eles descobriram os corpos de rainhas desconhecidas, terras misteriosas e retratos de múmias reais de pessoas há muito tempo mortas. Não há fim para o que podemos aprender sobre o passado do Egito. Então, se você gostaria de aprender mais sobre as descobertas que têm intrigado os cientistas em todo o mundo, vamos entrar imediatamente nisso. O livro de Thoth recebeu o nome do deus egípcio Thoth e remonta ao período greco-romano. Ele era o deus da lua, assim como o deus da sabedoria, da escrita, dos hieróglifos, da ciência, da magia, da arte e do julgamento. Se você ainda não ouviu falar dele, é possível que você tenha ouvido falar do seu homólogo grego, Hermes. O templo de Thoth foi destruído em sua maioria antes do início da era cristã, mas seus enormes pronaos ainda estavam de pé em 1826, então nós sabemos que ele existia. Thoth era uma das duas divindades, a outra era Maat, que estava de ambos os lados da barca solar de Ra e desempenhou muitos papéis importantes e proeminentes na mitologia egípcia, um dos quais era manter o universo. Na história egípcia posterior, Thoth tornou-se fortemente associado com a resolução de disputas divinas, as artes da magia, o sistema de escrita e o julgamento dos mortos. Os egípcios mantinham muitos textos sobre uma variedade de assuntos em casas da vida, que eram bibliotecas abrigadas dentro de complexos de templos. Thoth era o deus do conhecimento. Muitos desses textos eram acreditados como tendo sido dele, e de acordo com o historiador egípcio Manetho, Thoth escreveu 36.525 livros. O pai da igreja Clemente de Alexandria, no 6º livro da sua obra Estromata, menciona 42 livros usados pelos sacerdotes egípcios que ele diz conter toda a filosofia dos egípcios. De acordo com Clemente, Hermes escreveu todos esses livros. Os gregos acreditavam que eles eram o mesmo Deus por terem qualidades semelhantes, tais como inventar a escrita. Mas porque a tradução da língua egípcia para o grego e conceitos não era completamente precisa, alguma autenticidade egípcia foi perdida. O livro fictício de Thoth apareceu em Setne Canwas, um conto egípcio antigo do período ptolomaico. O livro de Thoth contém 2 feitiços, um dos quais permite ao leitor compreender a fala animal e o outro permite ao leitor perceber os próprios deuses. Segundo a lenda, o livro foi originalmente escondido perto de Coptos, o fundo do Nilo, onde foi trancado dentro de uma série de caixas guardadas por serpentes. O príncipe egípcio Neferkapta lutou contra a serpente e obteve o livro, mas os deuses mataram a sua esposa Awer e seu filho Merab, como punição por seu roubo de Thoth. Isso levou Neferkapta a se matar e ser enterrado com o livro. Setnecanwas, um personagem baseado no princípio histórico Kamwaset, então rouba o livro do túmulo de Neferkapta gerações depois. Apesar da oposição do fantasma de Neferkapta, Setne é então seduzido por uma bela mulher para matar seus filhos e ser humilhado diante do faraó. Então ele devolve o livro ao túmulo de Neferkapta, com medo de novas retribuições, depois de descobrir que este episódio foi uma ilusão criada por Neferkapta. Setne também encontra os corpos da esposa e do filho Neferkapta e os enterra no túmulo de Neferkapta, que é então selado a pedido de Neferkapta. A história reflete a crença egípcia de que o conhecimento dos deuses não é destinado aos humanos, mas também tornou a busca pelo livro de Thoth ainda mais intrigante. Será que ele poderia realmente existir embaixo do Nilo? Não costuma haver alguma verdade em todos os contos de fadas no final do dia? Desde então, o livro de Thoth tem aparecido frequentemente em obras de ficção com temas egípcios ou sobrenaturais. Infelizmente, nós ainda não encontramos sua localização ainda, mas os cientistas estão trabalhando nela. E embora eles ainda não tenham encontrado o livro mítico, eles descobriram algo extraordinário sobre o rio em si. O rio Nilo era considerado a fonte de toda a vida pelos antigos egípcios. Por milhões de anos, o fluxo constante do rio para o norte tem alimentado os vales férteis do nordeste da África, moldando o curso da civilização humana. Como os rios de longa vida geralmente se movem com o tempo, o caminho imutável do Nilo tem sido um mistério geológico. O fluxo do rio tem sido ligado ao movimento das rochas no manto profundo da Terra, segundo pesquisadores da Universidade do Texas em Austin. Durante sua investigação, eles descobriram algo incrível. Acontece que o rio Eterno era muito mais antigo do que se pensava anteriormente, com cientistas estimando a idade do Nilo em 30 milhões de anos, cerca de 6 vezes mais longo do que se pensava anteriormente. O estudo, publicado em novembro na revista Nature Geoscience, descobriu que, se não fosse o movimento do manto mantendo o rio no curso, o Nilo teria virado para o oeste há muito tempo e mudaria completamente o curso da história com ele.
O autor principal, Claudio Facchina, professor da University of Tennessee Jackson School of Geosciences, declarou que quando o Nilo surgiu e como ele sobreviveu por tanto tempo, foram algumas perguntas realmente importantes que eles queriam que fossem respondidas. Então, é claro, a descoberta deles foi emocionante. As descobertas deveriam pôr um fim a um longo debate sobre a idade do rio e mostrar que o lento movimento do manto profundo é uma das principais forças que moldam a paisagem e os processos geológicos do nosso planeta. O manto da Terra é feito de rocha sólida, que flui como um fluido durante longos períodos de tempo. Diferentes áreas do manto têm diferentes padrões de circulação, semelhantes às correntes oceânicas. Os pesquisadores ligaram a topografia inclinada do Nilo a uma correia transportadora de rocha mantélica, empurrando para cima contra as montanhas da Etiópia no sul e puxando a superfície para baixo no norte. O trabalho também explicou como o suave gradiente manteve o Nilo em seu curso consistente em direção ao norte do início ao fim. E isso envolveu o estudo de rochas vulcânicas antigas nas terras altas da Etiópia e sua relação com depósitos maciços de sedimentos de rios enterrados sob o delta do Nilo para traçar a história geológica do Nilo. Isto revelou aos pesquisadores que, depois de subir dramaticamente, as terras altas da Etiópia permaneceram a uma altura semelhante por milhões de anos, o que eles atribuem a manter o suporte de rochas por baixo. Embora isto seja intrigante, os cientistas têm se aproximado para aprender sobre a localização de outro lugar misterioso, comumente conhecido como a Terra do Punt. Você já se perguntou aonde você iria para encontrar um presente para o faraó que tem tudo? Bem, os antigos egípcios estavam bem cientes de que bens luxuosos estavam disponíveis em Punt. Nesta terra misteriosa e distante, um faraó poderia obter todo o ouro, incenso e mirra que ele desejasse. Você poderia até mesmo jogar um babuíno ou dois para arredondar o pacote. Os cientistas sabem há muito tempo que Punt, o antigo parceiro comercial egípcio que fornecia aos egípcios joias valiosas, especiarias, marfim e animais. Entretanto, textos hieroglíficos são frustrantemente vagos sobre a localização desta extraordinária terra, tornando a busca por Punt um dos mistérios não resolvidos da egiptologia. Finalmente, nós podemos estar nos aproximando de um local preciso. Surpreendentemente, a evidência conclusiva não é um mapa antigo recentemente descoberto. Ao invés disso, ele vem diretamente da boca de um dos babuínos de Punt. Para conduzir as suas pesquisas, Domini e sua equipe examinaram múmias de babuínos encontradas em tumbas egípcias antigas e compararam as composições de estrôncio em seus ossos, cabelos e dentes com aquelas encontradas em babuínos que vivem em diferentes partes da África. Enquanto alguns babuínos foram criados em cativeiro no Egito, outros nasceram na Etiópia moderna, Eritreia, Djibouti, Somália e Iêmen, áreas previamente identificadas como locais potenciais para a Terra do Punt. A pesquisa de Domini contribuiu para uma melhor compreensão das antigas rotas comerciais que moldaram a fortuna política por milênios. Ela também enfatiza a importância de pesquisas arqueológicas adicionais na Eritreia e na Somália, as quais são atualmente subestudadas. Quem sabe quais respostas poderiam ser encontradas lá? Os antigos egípcios começaram a navegar para Punt por volta de 4.500 anos atrás e visitaram a Terra com pouca frequência durante os próximos 1.300 anos. Os egípcios podiam trocar seus grãos, linho e outros bens em Punt por aromáticos, madeiras duras e outros bens exóticos que eram difíceis ou impossíveis de encontrar no Egito. Na verdade, alguns estudiosos consideram a relação comercial entre o Egito e o Punt como o local de nascimento do comércio pacífico internacional. Então, é claro, aproximar-se de sua localização é um grande negócio. A Terra do Punt pode ainda não ter sido descoberta, mas não há escassez de descobertas disponíveis no país. Apenas recentemente, uma pirâmide de uma rainha desconhecida foi descoberta perto do túmulo do rei Tut. Isso é chocante porque o túmulo do rei Tut foi descoberto há um século. Mas ainda hoje, arqueólogos descobriram vários caixões, múmias, artefatos e a pirâmide de uma antiga rainha egípcia previamente desconhecida. De acordo com o egiptólogo Zahi Hawass, ex-ministro do Estado egípcio para as Antiguidades, a equipe descobriu que seu nome era Neit. Embora ela ainda não tenha aparecido no registro histórico, como resultado, mais pesquisas serão necessárias para aprender sobre a sua regra e sua história. Arqueólogos têm estado escavando em Saqqara, cerca de 20 milhas ao sul do Cairo. O esconderijo recentemente descoberto de caixões e múmias pode ter pertencido aos conselheiros e generais mais próximos do rei Tutankhamon. O garoto faraó governou desde cerca de 1333 a.C. até a sua morte em 1323 a.C., e a descoberta da sua pirâmide em Toccada, em 1922, fez manchetes internacionais. A equipe também olhou para uma pirâmide próxima que pertence a Teti, o primeiro rei da sexta dinastia do Egito. No novo reino, Teti era adorado como um deus, e todos queriam ser enterrados ao seu lado, disse Hawass à NBC News.
a equipe descobriu quase 300 caixões perto de sua pirâmide, muitos dos quais estavam em boas condições. De acordo com Helwes, a maioria dos enterros conhecidos anteriormente nesta área eram do Velho Reino, ou do período final da história egípcia. O Novo Reino, também conhecido como Império Egípcio, durou entre os séculos XI e VI a.C., e as descobertas em Saqqara podem estar apenas começando. Helwes realmente acreditava que este lugar será o mais importante do Egito e poderá revelar ainda mais descobertas ao longo dos próximos anos. O Egito continua cheio de mistérios e quebra-cabeças. Desta vez, ele envolve um túnel enigmático. Um túnel foi descoberto a 43 pés abaixo do solo por Kathleen Martinez, da Universidade de Santo Domingo, na República Dominicana, e sua equipe, enquanto eles continuavam seu árduo estudo e escavação de um templo sob a histórica cidade de Taposiris Magna, na costa egípcia. O túnel tem cerca de 1,5 metro de altura e tinha sido esculpido em arenito, que tinha 4.281 pés de espessura. O projeto foi apelidado de Maravilha Geométrica pela equipe. De acordo com o Ministério do Turismo e Antiguidades do Egito, o projeto faz lembrar o túnel grego de Eupalinos, um aqueduto na ilha de Samos, construído no século VI a.C. O propósito do túnel de Taposiris Magna ainda é desconhecido da parte dele e está submerso na água. Martinez pensa que o túnel seria uma pista promissora em sua busca de 18 anos para encontrar a famosa tumba escondida de Cleópatra VII. Algumas dicas de escavações anteriores nas proximidades indicam a ilustre rainha e membro final da dinastia ptolomaica que governou o Egito de 51 a.C. até a sua morte em 30 a.C. De acordo com a equipe, Osíris e sua rainha, a deusa Ísis, foi homenageada no templo em Taposiris Magna. Ísis é a deusa que está intimamente associada com Cleópatra, e além das figuras de Ísis, moedas com os nomes e semelhanças de Cleópatra e Alexandre o Grande também foram descobertas na região. Mas túneis à parte, há mais descobertas únicas que chamaram a atenção dos pesquisadores. Zeus pode ser uma sabedoria mística para muitos, mas naquela época ele era um deus reverenciado pela maioria. O Ministério do Turismo e Antiguidades do Egito declarou, em 25 de abril de 2022, que arqueólogos no Egito haviam descoberto as ruínas de um antigo templo construído para venerar Zeus Casios, um deus que combinava as características tanto de Zeus como do deus climático Casios. Os restos foram encontrados no sítio arqueológico Tel El Farama, na costa noroeste da Península do Sinai. Esta região era conhecida como Pelusium, uma cidade e porto durante a Era Greco-Romana, ou seja, de 332 a.C. a 392 d.C. Pelusium estava localizado no extremo leste da foz do rio Nilo. De acordo com uma pesquisa de 2010 apresentada na Conferência Internacional de Geologia e Desenvolvimento do Sinai, as pessoas usaram Pelusium para uma variedade de fins devido à sua localização estratégica, incluindo como uma fortaleza durante o tempo dos faraós egípcios. E artefatos datados dos períodos greco-romano, bizantino, cristão e islâmico sugerem que ele estava em uso de várias maneiras também. Mostafa Waziri, secretário-geral do Supremo Conselho de Antiguidades, disse na declaração que depois de escavar ao redor das ruínas de 2 colunas de granito rosa deitadas na superfície do solo, a equipe arqueológica se concentrou no templo. Quando um poderoso terremoto sacudiu a cidade no passado, essas colunas que originalmente formavam o portão frontal do templo desmoronaram. Há muitos anos, os pesquisadores suspeitam que o local já abrigou um templo Zeus Casios. De acordo com um relatório de 2010, os arqueólogos determinaram que as colunas de granito eram muito provavelmente transportadas em barcos pelo Nilo, de Aswan, no sul do Egito, até Pelusium, no início dos anos 1900 e, posteriormente, nos anos 90. Além disso, Jean Clédat, egiptólogo francês, que fez descobertas com inscrições gregas, sugerem que o templo dedicado a Zeus Casios já esteve lá durante a Era Greco-Romana. Embora o local seja ao lado de uma igreja e de um antigo forte, arqueólogos nunca conduziram uma escavação formal lá. É claro que as complexas inscrições gregas decifradas em branco, que decifram o tempo de muitos e únicos retratos de múmia, são outro mistério a ser contemplado. De acordo com uma notícia do Ministério do Turismo e Antiguidades do Egito, arqueólogos escavando na região de Fayum, no Egito, descobriram uma série de retratos de múmia excepcionalmente raros. As fotos foram descobertas em caixões, em uma estrutura funerária subterrânea, estilo catacumba, do tamanho considerável, que pertencia a um cemitério no sítio arqueológico de Gerza e foi construído durante as eras ptolomaica e romana. Retratos de múmia são obras de arte intrincadas que foram criadas enquanto o sujeito ainda estava vivo. De acordo com o artigo,
Eles se originaram no Egito durante a era greco-romana, aproximadamente entre o primeiro século a.C. e o primeiro século depois de Cristo, e eram tipicamente pintados em madeira. De acordo com o Dr. Gerhard Bassen, o diretor da missão, descobriu que as imagens foram afixadas em uma variedade de caixões com vários desenhos, alguns dos quais foram construídos para se assemelharem a pessoas e outros com telhados de estilo grego. O realismo e a beleza das pinturas são bem conhecidos. Os pesquisadores foram capazes até mesmo de identificar doenças neurológicas usando detalhes das pinturas, que eles então confirmaram olhando para os corpos relevantes. Joias e outros objetos que mais tarde foram descobertos no corpo da múmia são mostrados em outros retratos. O significado da descoberta foi enfatizado pelo Dr. Adel Okasha, chefe do Departamento Central de Antiguidades Egípcias no Egito Central. As últimas fotos da múmia foram descobertas há mais de um século pelo renomado arqueólogo inglês Sir Flinders Petrie, enquanto conduzia escavações na região de Fayum, de acordo com o Dr. Okasha. Mas é seguro dizer que outro achado interessante vai manter o Dr. Adel se perguntando sobre seu significado. O caso das línguas de ouro está agora atormentando a mente dos pesquisadores. Quando arqueólogos egípcios descobriram numerosas múmias antigas com línguas de ouro sólida em suas bocas, eles fizeram uma descoberta notável. Quase 40 milhas ao norte de Cairo, no centro do delta do Nilo, está a necrópole de Qesna, onde a descoberta foi feita. As datas estimadas para os corpos preservados variam de 300 a 640 a.C. De acordo com o comunicado do Dr. Mustafa Waziri, secretário-geral do Conselho Supremo de Arqueologia, especialistas examinando tumbas no local descobriram muitas múmias com lascas de ouro parecidas com línguas humanas em suas bocas. Especialistas especulam que as línguas de ouro sólido podem ter sido originado devido à crença dos antigos egípcios de que os mortos poderiam se comunicar com Osíris, conhecido como o Senhor do Submundo, e que pode ter levado à substituição do órgão original pelo órgão de ouro. Depois que a necrópole de Qesna foi encontrada em 1989, várias rondas de escavações se seguiram, revelando uma riqueza de conhecimento sobre as antigas civilizações. Osiri afirma que os ossos de várias múmias que foram encontrados em más condições tinham revestimentos de ouro logo abaixo dos envoltórios de linho que eram usados para mumificá-los. As ruínas de caixões de madeira em forma humana, cerâmica, colas e alcatrão usados no embalsamamento, lascas de ouro moldadas em escaravelhos e flores de lótus, muitos pregos de cobre e materiais de embalsamamento foram todos descobertos no antigo cemitério. De acordo com o Dr. Ayman Ashwami, chefe do setor arqueológico egípcio no Conselho Supremo de Arqueologia, cada nível de enterro revela informações frescas sobre os vários ritos e técnicas usadas. A adição recém-descoberta ao antigo cemitério é onde as múmias da língua dourada eram localizadas. 3 diferentes épocas históricas de corpos foram enterrados no antigo cemitério. Mas embora este seja um caso ainda não totalmente compreendido, o Santuário de Falcão do Egito, misteriosamente descoberto, confunde os arqueólogos. Arqueólogos estão perplexos com o brilho de um antigo falcão em Berenike, uma antiga cidade portuária no Egito, com seus falcões sem cabeça. Deuses não identificados e uma estranha mensagem que diz: é proibido ferver uma cabeça aqui. Um santuário de falcões, com 1.700 anos de idade completo, com os restos de 15 falcões decapitados em um pedestal e um monumento de pedra, retratando 2 deuses não identificados, foram ambos encontrados por arqueólogos no Egito. O santuário e o monumento foram relatados em um estudo que apareceu na edição de outubro do American Journal of Archaeology. Berenike era um antigo porto egípcio no Mar Vermelho. De acordo com a análise, um arpão de ferro que tem cerca de 34 centímetros de comprimento foi descoberto próximo ao pedestal. David Frankfurter, um professor de religião da Universidade de Boston, que não estava envolvido na escavação, dá seus 2 centavos. A decapitação dos falcões parece ter um gesto nativo de completar uma oferta de amor para o deus do santuário. Isso nós já sabemos muito antes dos rituais de sacrifícios. Frankfurter fez esta declaração em um e-mail para Live Science. Quando um animal é sacrificado vivo, normalmente alguma forma de abate ou sangria feita para demonstrar o fervor do devoto. Arqueólogos descobriram uma estela ou pilar com a inscrição grega: é impróprio ferver uma cabeça aqui, em outra área do santuário. As razões por trás da decapitação dos falcões, a colocação de uma estela proibindo a fervura de cabeças na sala e a colocação de um arpão perto dos falcões são ainda desconhecidas. Os 15 falcões sem cabeça poderiam ter sido sacrificados aos deuses, especialmente aquele com a cabeça do falcão, de acordo com uma teoria. Os pesquisadores supõem que o arpão também poderia ter sido uma oferenda. Os cientistas afirmaram em seu estudo que eles acreditam que as cabeças dos animais sacrificados foram retiradas seguindo as instruções na estela e que eles foram cozidos antes de oferecê-los aos deuses, talvez para facilitar o arrancar de suas penas.
Mas para acrescentar aos já confusos sacrifícios, foram descobertas tatuagens em múmias egípcias. As tatuagens nas costas podem parecer uma loucura do início do século XXI, tornada popular por celebridades usando calças de ganga, mas novos dados arqueológicos das múmias egípcias revelam que a tradição remonta a mais de 3 milênios. Os pesquisadores Annie Austin e Mary Liz Arnett descobriram que tatuagens na carne antiga e figuras tatuadas do local provavelmente estão ligadas ao antigo deus egípcio Bes. Para atualizar a sua história sobre ele foi o deus que protegeu mulheres e crianças, particularmente durante o parto. Ele foi mais seguido no novo reino de Der el-Medina em 1550 a.C. a 1070 a.C. Suas pesquisas foram publicadas no Journal of Egyptian Archaeology no mês passado. Na margem ocidental do Nilo, próximo ao complexo arqueológico de Luxor, está Deir el-Medina. O local foi explorado por uma equipe francesa a partir de 1922, por volta da época em que o túmulo do rei Tut foi descoberto. Conhecido como Set Ma'at, ou Lugar da Verdade, durante a Era do Novo Reino, esta cidade planejada era um bairro de grande porte, com ruas e lares encantadores para os operários. Eles normalmente seriam encarregados de construir tumbas para os faraós egípcios. Mulheres e crianças residiam na cidade de Deir el-Medina, enquanto os homens estavam fora trabalhando nos túmulos por dias de cada vez. O chamado Grande Poço, um lixo pré-histórico cheio de cartas de papiro, faturas e recibos de pagamento que ajudaram os arqueólogos a compreender melhor a vida cotidiana, é um aspecto significativo do local. Entretanto, não há nenhuma menção de tatuagem no Grande Fosso, portanto foi inspecionado encontrar pelo menos 6 mulheres tatuadas no Deir el-Medina. Como você precisa localizar a pele preservada e exposta, encontrar evidências de tatuagem pode ser raro e desafiador. A autora principal, Annie Austin, uma arqueóloga da Universidade de Missouri, St. Louis, disse ao Live Science em um e-mail: